No conteúdo de hoje, eu coloquei na divulgação da live a conquista da liberdade, né? Como é que nós alcançamos a liberdade na nossa vida? Mas em que aspecto você está falando, Mário? Muito bem, nós já falamos em diversos conteúdos aqui, quem está acompanhando a live, e essa live faz parte de um projeto Level Up, que basicamente são conteúdos gratuitos que falam sobre inteligência emocional, produtividade, sobre liderança, sobre relacionamentos, enfim, sobre desenvolvimento humano como um todo. E a gente já falou dentro de algumas lives referente às nossas emoções, né? Então, desde que nós nascemos, né, todo o nosso sistema cerebral ele já foi constituído, na verdade, para que desde a tenridade nós venhamos a progredir, né? Tem a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se adaptar, alterar as suas estruturas para que a nossa evolução aconteça. E nós estamos falando de emoções. Então, as nossas emoções, elas foram instauradas junto. O nosso sistema límbico é responsável pelas nossas emoções. Perdão. E as nossas emoções, elas se instalam, se alojam na carne, né? Então, tudo que você já viveu de emocionante, de alegre, que trouxe emoções, fica alojado, né? É descarregado pelo corpo como um todo, hormônios, neurohormônios que te potencializam essas emoções, assim também como emoções não tão boas assim, né? Uma briga, né? Uma surra do pai, né? Enfim, e tantas situações que nós já passamos. Então, assim, as nossas emoções, elas têm uma representatividade muito grande na formação das nossas crenças. Entende? Então, assim, e a gente falou isso também. Como é que é isso? A nossa comunicação, o que nós comunicamos no dia a dia, geram pensamentos, certo? Aí, se a sua comunicação é boa, pensamentos bons; se a sua comunicação é ruim, pensamentos ruins. De fato, passa para as emoções. Então, a sua comunicação geram pensamentos, esses pensamentos geram emoções. E por consequência, isso gera as nossas crenças. Então, se for sob forte impacto emocional, isso que eu estou falando, em alguma situação de trauma ou de êxtase de alegria, vai se formar crenças. Pode ser positivas, pode ser negativas, né? Então, isso tudo para dizer que as emoções nossas, primeiro, elas se alojam na carne. Vocês podem perceber, não sei se vocês até já fizeram esse teste, se não fizeram, façam. Dada alguma emoção, seja de alegria, seja de êxtase, ou seja de tristeza, então, acompanhe qual que está sendo a sua fisiologia corporal. Diversas emoções, por exemplo, que nós temos ansiedade, nós temos tristeza, nós temos alegria. Então, cada um de nós sentimos essas emoções fisicamente. Verdade. Uns talvez no peito, outros mais na boca do estômago. Ou seja, então as emoções, elas também afetam o quê? O nosso físico. Então, assim, vou estender ainda mais. Quando a gente fala de sinestesia, né? O que é sinestesia, Mário? É justamente a nossa audição, o nosso olfato, a nossa visão, o tato. Tudo isso, junto com emoção, geram as nossas memórias. Entende? Aquilo que foi falado, aquilo que você escutou, aquilo que você sentiu, talvez um abraço gostoso, um olho no olho, um olhar afetuoso, um abraço, ou um tapa, ou uma surra, né? Ou um abuso verbal, um abuso sexual. Tudo isso
ela mais a emoção, ela forma uma memória. Mário, mas, né, aonde você quer chegar? Você vai entender. E aí o que acontece? Aí eu pergunto para você, dentro do seu lar, quando você era criança, o que você ouviu no seu lar? No relacionamento dos seus pais, no seu relacionamento com os seus irmãos, no seu relacionamento com os seus pais, com os seus pais. O que você ouvia? E o que você via? E além do mais, o que você sentia? Tudo isso forma o quê? Forma algo dentro de você, a qual forma as suas crenças. A sua crença de família, a sua crença de relacionamentos, com irmão, com pais, e que tende você a replicar isso no futuro. Só que aí eu faço uma outra pergunta. Será que tudo que você ouvia, tudo que você sentia, via, junto com as emoções, sempre foram agradáveis? E aqui no âmbito geral, até hoje, tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você ouve, agrada? Nem sempre, né? Nem sempre. Nem sempre. Assim como foi desde o começo da nossa vida. Se a gente for pegar momentos específicos, eu quero que você coloque à memória momentos cruciais da sua vida, né? E pegue momentos que você lembre. E só o fato de você lembrar, principalmente quando você está pegando memórias da infância, é muito provável, ou 100%, né? Você lembra porque dentro desses acontecimentos houveram emoções fortes, emoções. Mas eu, né, fui muito feliz, eu me formei, eu lembro quando me formei no prézinho e tal, minha mãe fez isso. Por quê? Porque foi um momento e uma emoção muito grande de felicidade. Assim como pode ser um trauma, também uma emoção negativa, uma emoção que gerasse algum tipo de coisas ruins dentro de você, né? E aí o que acontece? Sempre, e aí é um exame, né? A gente tem falado muito isso de autoconhecimento. O autoexame é um exame diário. O que os acontecimentos diários, o que as pessoas falam para mim, o que eu passo, basicamente em relacionamento com as pessoas, que emoções eu tenho sentido. Então, quando você traz esse evento, seja de alegria ou até mesmo de tristeza, o que é muito bom você fazer isso, embora sofra-se, né? Que a pergunta é: que emoção vem? Que emoção retorna para você? Talvez pode ser ansiedade, talvez pode ser até medo, uma cena que talvez você tenha apanhado da sua mãe ou do seu pai, uma agressão de um amigo ou de um familiar. Que emoção traz? E quando você traz essa emoção, qual é a parte do corpo que você sente isso? Olá, Edson. Eu passei em um viaduto na Zona Oeste e tive um lapso de memória de quando eu tinha 4 a 6 anos. E passei nesse lugar para visitar um parente. Justamente. Entende? Agora, Edson, puxa, o que eu sentia? Mas que viagem é essa que você está falando de emoção? Vocês vão entender. E aí, eu pergunto. Na nossa vida, a gente não vive só momentos bons. Existem coisas ruins, não existem? Talvez nós tenhamos passado o quê? Por cenários e cenas talvez de humilhação, de falta de amor, onde nós não nos sentimos amados dentro do ambiente de família, de equipe no trabalho, de amigos. Vem coisas ruins, vem sentimentos ruins, humilhações. Gente, e aqui isso é vida, isso acontece. E quando a gente fala humilhação, falta de amor,
expectativas, inclusive, não atingidas. Quando você, né, consigo e com os outros. Onde pode ter gerado um estresse, uma demanda, né, a qual a empresa precisava e não foi entregue, e talvez membros da equipe comecem a discutir, até mesmo uma traição. Dentro desse cenário, né, de pandemia e tudo mais, as pessoas começaram a ficar mais juntas, famílias em casa, trabalhos em home office, estudos, né? Então os filhos estudando online, os pais fazendo home office. O que acontece? As emoções começaram a se descontrolar, né? Então, aumento de divórcio, aumento de confusão, onde as emoções, onde as crenças se juntam todas e faz com que as pessoas comecem a se machucar. E eu estou chegando aonde eu quero. Então, assim, as pessoas, elas não têm a preocupação com base nas suas crenças, com base nas suas emoções, no seu cenário de vida. No momento de estresse, ela... Uou! Então, assim, o que traz tudo isso, né? Então, nós, na nossa vida, quanta humilhação, quanta, talvez, cenários de falta de amor das pessoas para conosco, que a gente não se sentiu pertencente, talvez traições. E o que traz isso? O que esses eventos trazem para a nossa vida? Trazem, talvez, sentimento, rancor, raiva. Você fica magoado. E numa escala, isso vai subindo. Numa escala vira ódio. Então, assim, emoção, sentimento, o que você escuta, o que você ouve, as suas crenças. Algumas emoções são ruins. E aí, nesse meio todo, as pessoas têm se machucado. Embora membros de família, embora amicíssimos, embora as pessoas tenham se machucado. Mário, mas aí me explica, o que isso tem a ver com liberdade? Tem tudo. Sabe por quê? Porque o que eu estou falando aqui, quando eu falo de mágoa, né? Mágoa do meu irmão, mágoa do meu pai, mágoa da minha mãe. Quando eu falo... eu estou com raiva, eu estou com o ódio de tal pessoa. Quando você chega nesse estágio, o relacionamento com determinadas pessoas, elas se desgastaram em algum ponto. As suas emoções, né, junto com todos os estímulos sinestésicos, audição, tato, visão, eles geraram memórias e as pessoas se machucam. E aí gera o quê? Gera ódio, mágoa, tal. E isso você carrega. Isso gera emoções em você. E você fica carregando isso. O que eu estou querendo dizer? Nós, por situações adversas da vida, nós entramos em choque com algumas pessoas. E as nossas emoções, elas trouxeram cargas de rancor, de ódio. E isso está alojado dentro de você. Isso, 100% de certeza de acertar isso, tá? Se você, as suas crenças limitantes, em termos de relacionamento, em termos de resultado, de comunicação, é tudo dentro da sua família. Tudo dentro da sua família. Né? E sem medo de errar, 90% é sobre paternidade, é o pai. Enfim, então o que acontece? Nós estamos falando aqui de que existe peso, um peso muito grande de nós carregarmos o quê? Carregarmos rancor, raiva, mágoa, ódio. Problemas de performance,
e eu tenho pego muitos casos de cliente, né, muitos casos, problemas realmente com filhos, problemas de performance de equipes dentro de empresas, né? E quando você vai cavocar isso, você vê sim o desentendimento, você vê sim as pessoas elas quebrando, na verdade, discutindo com outras pessoas, e isso tem gerado baixa motivação dentro das equipes. E aqui o que eu falo: quanto mais você carregar esse tipo de sentimento dentro de você, mais problemas você vai ter. Performance, entrega de resultados, relacionamentos. O que eu estou falando aqui bem claramente? Nós estamos falando de um processo que se instaura na gente, e nós temos o poder de desvencilhar, de segurar essas mágoas. E aí, aonde eu quero chegar? E aí vocês vão acabar entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando você carrega por muito tempo isso, a mágoa, rancor, e você pensa na pessoa que te talvez causou o mal, você começa, muda até a sua fisionomia. As pessoas passam até a perguntar: o que tá acontecendo, né? Você mudou assim. Por quê? Porque justamente você já está trazendo emoções e tudo mais. E aí, eu falo para você: o perdão é libertador. O perdão é a chave para que você desbloqueie muitas coisas da sua vida. Muitas coisas. Quando a gente fala que você fica carregando isso, eu fico carregando isso, ódio, mágoa, rancor, eu não tenho coragem, eu sou orgulhoso, né? Eu sou arrogante no sentido de não resolver essa questão. O que eu colho? Eu colho baixa performance, baixa autoestima. Você fica preso a esse sentimento. Quando toda vez você lembra da pessoa, isso traz também uma certa negatividade. Talvez com base em crenças. Essa negatividade, por que negatividade? Porque você passa a não confiar mais nas pessoas. Talvez você foi traído por um amigo, uma amiga, e você prefere até ficar sozinho hoje. Talvez nem confie nos amigos mais, né? Talvez se foi uma mulher que foi traída por uma amiga, talvez hoje os seus relacionamentos de amizade sejam só homens, porque você já não crê mais nas mulheres. E tudo isso, ela vai gerando o que? Desfunção na nossa vida. Olha só, pensa comigo nesse cenário onde uma amiga traiu a outra. O que acontece na cabeça de quem sofreu o dano? Nenhuma amiga mulher mais é confiável. Como assim? Onde bilhões de seres humanos, né, existem no globo, e uma boa parte disso são mulheres, será que todas são iguais àquela sua amiga? E aí, reforço solidão, falta de confiança. A falta de confiança. Pai e mãe, por exemplo. O que eu tenho visto, meus queridos, né? Famílias desfuncionais, pais e mães desesperados sem saber tratar os seus filhos. Síndrome do pânico, trancado no quarto, parece um bicho, não sai, né? 2, 3 dias. Né? Então, vejo jovens, vejo adultos sofrendo. E parte muito grande disso é por conta do que? De falta de perdão, falta de gerir os relacionamentos. É simplesmente, eu sou orgulhoso
e não corra atrás de perdoar. Por quê? Porque, cara, não quero, mas sem saber quais malefícios está trazendo para si, mentalmente, fisicamente, relacionalmente e espiritualmente. O quão tem gerado ansiedade na vida das pessoas. Depressão, problemas psicológicos. Quantas pessoas têm procurado terapeutas para resolver? Ah, Mário, mas você está querendo dizer que agora todos os problemas do mundo é a falta de perdão? Não vou falar que todos, mas que a disfunção do mundo como um todo é justamente isso. Sem medo de errar. Porque aonde perdura o ódio, aonde perdura a mágoa, a indiferença com essa pessoa a qual você se desentendeu, denota o quê? Falta de amor. E quando o amor se desvai, a vida ela perde o sentido, ela fica disfuncional. Ah, Mário, mas é com uma pessoa só, minha vida não parou. Ok, mas existe uma pendência, e essa pendência te prende, te deixa aprisionado nessa questão. Quando alguma situação semelhante àquilo que você já viveu se aproxima de você, você fica arredio. É verdade ou não é? Tá fazendo sentido? Dá joinha, dá no coração aí. Dá joinha, tá fazendo sentido. E essa situação toda pode não transparecer para você. Talvez você... Mário, nunca parei para pensar isso. É justamente isso. Talvez você não conhecia nem esse tipo de problema. Vou falar para você. Você tem muita dor no corpo. Você tem muita dor de cabeça. Você pega recorrentemente doença, gripe e tal. O que denota que talvez você tenha uma baixa resistência. Muito provável... Você pode estar vivendo em quadros de ansiedade, né? Princípios, inclusive, de quadros depressivos. E isso pode estar sendo causado por quê? Por falta de perdão. Então, assim, eu quero trazer à tona, né, esse tipo. Será? Né? Quem que você já trouxe à sua mente? A qual você precisa chegar, vem cá, vamos conversar? Enfim, por quê? Quem esconde sentimento, quem esconde os seus sentimentos, não, para mim tá tudo bem. Você não demonstra para as outras pessoas, não, aconteceu, tá tudo bem, aconteceu lá no serviço, você não falou para ninguém. Só que isso aí, essa arrogância, essa questão toda, ela retarda o seu próprio crescimento de vida. Entende? Além de gerar todos esses malefícios que eu já falei aqui. E nós estamos vivendo, gente, em dias a qual, se você se deixa ligado à televisão, isso nós falamos na semana passada, se você deixa a televisão ligada em canais abertos, o que acaba acontecendo? E você fica prestando muita atenção, são informações negativas. Isso vai te deixando deprimido, isso vai te deixando para baixo. Isso colabora para que essa negatividade seja levada inconscientemente para os teus relacionamentos dentro de casa. Hoje a gente não está quase saindo, né? Ou simplesmente para o teu trabalho. Eu fico rodeado, né, em meio à negatividade e tudo mais. Então a gente falou também na semana passada qual a quantidade de tempo que você gasta vendo o quê? Vendo conteúdos que te trazem para baixo. Entende? Isso acaba colaborando. Mas vamos lá. Então a palavra aqui, a chave que eu quero te dar, né? Se você não tem essa consciência hoje, que tenha agora desse problema. A falta de perdão, ela prende os teus resultados. De novo, isso aqui eu vou cansar de falar hoje. Prende os teus resultados. Resultados relacionais, resultados de vida, de relação, resultados,
te prende de tudo, você acaba não percebendo. Mas você, dependendo do grau de mágoa, você fica imerso dentro dessas situações. Vira e mexe, traz a pessoa a lembrança. Ou até mesmo se está perto de você, talvez você cobre e toda vez brigue mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Então o que acontece? A chamada aqui é perdão. A chave, você quer? Então, vamos lá. O que é perdão então, Mário? Perdão é compreender que aquilo que aconteceu, que foi uma ofensa para você, ela está lá no passado. Está lá no passado. Então, assim, aconteceu, ok. Ah, Mário, mas não dá para esquecer. Não é esquecer, inclusive. Mas é sim você lembrar sem dor. Quando você decide perdoar, quando você perdoa uma mágoa, você simplesmente, se você fez do jeito que tem que ser feito, o que ocorre? Você lembra sim, você não esquece, são acontecidos da vida. Mas você não tem mais aquela dor. Quando você pensa, depois que você perdoou de fato, quando você pensa, não vem mais aquela sensação que antes você sentia, ou um aperto no peito, ou uma pressão na boca do estômago. As dores de cabeça se vão, se for por conta disso. Entende? Quando você perdoa, você tira de si o peso. É um peso que você carrega, você decide carregar. É um jugo aquilo que vai no jumento, né? Em cima dos teus ombros. É você arrancar isso. Quem já teve experiência de perdoar vai saber o que eu estou falando. A partir do momento que você vai na pessoa e você conversa, perdoa e até pede perdão, muitas das vezes até para consertar, mesmo você tendo razão, você que pede perdão. E aí quando aquilo termina, se finda com algo de positivo, você sai de lá mais leve. É verdade ou não é? Quem está aqui na live e já passou por isso, dá um joinha aí pra mim. Eu já passei por isso. Parece que você vira uma pena, uma pluma de leve, porque você tira dos seus ombros o peso da âncora que te está colocando para baixo. A Kátia aqui, ó. O primeiro passo para o perdão é a decisão, justamente. Nós vamos falar disso, né? Enfim, então assim, retire isso. Ei, é sério. Não carrega isso. Ah, mas você não sabe da minha vida. Ah, você não sabe o que me fez, né? Ah, você não sabe de nada da minha vida e você está falando aí. Ei, independente do que aconteceu com você, tentado de morte, né? Estupro, né? Abuso sexual, abuso físico, e aí é tanta coisa que existe de ruim no ser humano. Mas se você ficar preso em cima disso, eu sei que é difícil, não é fácil e nem simples, mas é possível você perdoar verdadeiramente a pessoa. Isso é libertador. Existem diversas pessoas que, pelo fato da decisão, como falou a Kátia, de decidiu perdoar, e eu vou falar para você, estou falando de mulheres, de homens que foram abusados sexualmente e fisicamente. Elas tinham uma vida medíocre, porque se culpavam, inclusive, mesmo sem ter culpa nenhuma, o que é muito característico de quem sofre abuso sexual. Se culpava, vivia uma vida de se culpando. E a partir do momento que decidiu simplesmente perdoar o agressor,
A vida da pessoa, ela floresce em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Por quê? Porque o rancor, a raiva, o remoer vai trazer culpa para você, vai trazer performance e resultados medíocres. Então, assim, e outra, é um processo, cada um tem a sua dor, cada um tem o seu motivo de perdoar, cada um tem, e a dimensão é também específica para cada um. É um processo. Mário, vai ser de uma hora para outra? Não. Pode ser. Se você decidir que seja assim, vai ser. Porém, em alguns casos, pode ser que você precise mais tempo. É um processo diário. Agora, vamos entrar, naquilo que a Kátia falou. Ei, não espera sentir, não. Não estou sentindo de perdoar fulano. Aquele ali fala, não. Agindo assim, você é arrogante, você está sendo arrogante. Preso no seu próprio egoísmo que você nem sabe que está tendo. Não é sentimento, meu amigo, minha amiga. É decisão. É a mesma coisa que o amor. O amor não é ser um sentimento, é uma decisão. Você decide amar. O juramento, para quem casa, é o quê? Na saúde, na doença. Coloca uma série de coisas não tão boas assim. Mas você está falando que você decide amar aquela pessoa até a morte. Então, assim, você tem que decidir. E aí o que acontece? Muitos falam, mas imagina que eu vou chegar. Meu tio me magoou, meu pai me magoou, não fala com ele já faz 10 anos. Fala com todo pomposo e todo orgulhoso, né? Só que quando você faz isso, mesmo você tendo a razão, quem se liberta é você mesmo. Às vezes você está sendo arrogante, sendo orgulhoso, não quer se aproximar dessas pessoas, porque você não quer dar o braço a torcer que também errou. E para machucar ela, você se afasta, você ignora, você é indiferente, mas você não percebe que é você que está tomando veneno. Não percebe que você está sofrendo. Assim como foi falado no começo. Como assim? Sentindo na pele? Você nem sabe, às vezes, doenças vindo porque a tua baixa imunidade, dor de cabeça, estresse, ansiedade, depressão, e você nem está sabendo o que é isso. Então decida. Perdoar é trazer liberdade, leveza, funcionalidade para a sua vida. É trazer liberdade. Vai lá, Kátia. A gente guarda rancor achando que está castigando o ofensor, mas está castigando a si mesmo, porque fica com peso na vida. É isso. Uma falta de decisão levará a tantas atitudes prejudiciais sem perceber. Meus queridos, uma decisão de perdoar pode mudar o futuro de filhos, pode mudar o futuro de relacionamentos, pode mudar o futuro de um casamento, um namoro, um noivado que não está tão bom. Porque se você fizer com decisão e colocar verdadeira emoção nisso, até crenças que são negativas, crenças limitantes suas, elas são quebradas. Neuralmente isso acontece. Cientificamente comprovado. E agora, Mário, mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Meu Deus, eu não tinha essa dimensão, né? Embora muitos até saibam esse tema. Só que o que acontece? Eu vejo muita gente não fazendo nada, sentado em cima do conhecimento.
não gerando sabedoria, que é o conhecimento aplicado, e trazendo bênção, trazendo resultado extraordinário para a sua vida. Não adianta nada você saber as coisas e não fazer as coisas que têm que ser feitas. Não adianta achar que você vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então paremos de sermos arrogantes, paremos de sermos pessoas que ignoram, que com orgulho falam, não, isso aqui eu não vou me dar o braço a torcer. Nós estamos pagando com uma moeda e pagando caro, a peso de ouro, algumas coisas. E aí, a gente tem falado muito. Qual é a solução, Mário, para isso então? Me ajuda, por favor. Primeiro ponto, autoconhecimento. Você precisa... e a intenção desse conteúdo é justamente você começar a perceber, né? Olha para dentro de você. Quais são as suas dores? Em que áreas da sua vida você acha que ainda não está funcional? Começa por ela, sabe por quê? Porque aonde não há função, porque mais uma vez eu falo, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Somos perfeitos, criativos, para termos resultados abundantes. Quando nascemos no zero, é como se fosse um pendrive zerado, a qual está pronto para transbordar na Terra e superabundar na Terra. Então assim, se conheça. Quais são os sentimentos que quando você até pensa, você sente na carne? Opa, é com quem? Esse sentimento provém do quê? Geralmente, vem dos nossos relacionamentos. Então, se autoconheça. Outra coisa bem importante, viva o luto. A partir do momento, porque não é fácil, correto? Dependendo da mágoa que foi causada, do trauma que foi causado, da situação que foi causada. Ah, Mário, já perdoei. Aconteceu, deu 5 minutos, já perdoei. Isso é para coisas pequenas, coisas fáceis. Mas tem coisas muito complicadas, então viva o luto. Saiba que isso é um processo. É um processo. Não é da noite para o dia que você vai ter coragem, talvez, de... É um processo. Por isso que você precisa de autoconhecimento. Tem pessoas que são decididas. Não, eu vou lá... Não, Mário, putz. E eu vou dar uma tarefa no final aqui. Tá? O autoenfrentamento. O autoenfrentamento é justamente você no espelho falando pro o arrogante Mário, o orgulhoso Mário, o medroso Mário, a falta de decisão do cara Mário que está no espelho, porque não decide, não resolve. Então assim, é difícil. Mário, mas você está falando, pera lá, eu sofri tudo isso e você está ainda falando que a responsabilidade minha é sua. Porque a vida é sua. Eu não posso fazer isso por você. Autorresponsabilidade. Você quer mudar seus resultados? Perdoa. Tem alguma área em disfunção? Vai cavocar, vai encontrar mágoa, vai encontrar problemas, vai encontrar sim. Cara, e a grande parte deles veio da sua casa mesmo. Papai e mamãe, irmãos, família. Então, mas se confronte, se enfrente. Sabe por quê? É aquela história. O pai gosta de ver o filho tomando uma injeção e chorando, por exemplo, num posto de saúde, num hospital? Claro que não. Mas por que o pai vai até o final? Porque sabe que o filho está doente e precisa daquilo. Ei, todo enfrentamento é difícil. E quem disse que as coisas que ia ser fácil sempre? Não está escrito em lugar nenhum. Não é verdade? Então o que acontece? Se enfrente. Outra questão. Reflita e tenha atitude, que tem a ver com decisão. Reflita. Nós temos a tendência de sempre achar que nas circunstâncias, todas as circunstâncias, nós estamos cheios da razão. Será? Começa a olhar com um olhar de fora.
eu fiz isso e tal, mas não cara, opa, ele fez isso, o Mário fez isso. Outra, eita, agora senta. Empatia e não julgamento. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar dos outros, não é verdade? O não julgamento é você não tecer nenhum tipo de pensamento, né? Negativo ou positivo daquela pessoa. E aqui eu quero que você pense comigo. Cada um de nós fomos feitos em uma matriz específica de crença, de criação. E assim, todos aqueles aos quais te magoaram também, seus pais. E aí eu pergunto, como é que seus avós tratavam seus pais, por exemplo? Será que as atitudes que ele tinha, que talvez você até nem gostava, não tem a ver com o relacionamento que ele teve com os seus avós? Assim, todos colegas de trabalho, todos parentes, todos irmãos, colegas, enfim, tudo que cerca nosso campo de relacionamentos. Todos nós passamos alegrias, assim como também passamos dores. E se nós, na nossa miséria, nós não conseguimos externar o nosso apreço, o nosso carinho, o nosso amor pelas pessoas, é porque existe alguma disfunção. Assim como você tem, os outros também têm. Então, nós estamos reportando, mais uma vez, é olhar. Se a pessoa ela te deu uma resposta torta, sabe o que você deve pensar sobre esse aspecto de empatia e não julgamento? Ela deu o melhor. E quando você não julga, é isso. Quando você tem digamos assim, você é tão elevado no teu pensamento que você nem se magoa. Por quê? Ela deu o melhor. Às vezes te xingou, às vezes quis te bater, às vezes, mas você nem reagiu e você pensou, ela simplesmente está dando o melhor dela. E é verdade, porque dentro dela existe uma disfunção também, causada por pai, cuidador. Entende? Todos nós, dentro de nós, temos traumas. Então, assim, empatia, julgamento, acaba com isso. Quando você pensa, coloca esse mindset, quando alguém te ofende, ele não está conseguindo dar mais daquilo que é isso. Você começa a identificar. Talvez você gere até um certo interesse nessa pessoa. Talvez você até ajude ela. Talvez você vá com esse pensamento, cara, eu não tenho nada a ver com isso, mas você vai com esse pensamento e eu já tive experiência já, inclusive. Às vezes você tá sóbrio, você vê aquilo, você fica assim, né? Porque depois, com o tempo, você simplesmente coloca, né, em um ambiente particular, a mão no ombro dessa pessoa, o olho no olho, a pessoa começa a literalmente chorar e pedindo perdão. Não tem nada a ver, eu estou simplesmente passando um problema na minha família. Simplesmente pelo fato de que eu não coloquei dentro de mim, usando simplesmente a empatia e não o julgamento. Então esse mindset é poderoso. Quando as pessoas estão te ofendendo, coloca na cabeça, ele não está conseguindo dar o melhor. Esse é o melhor, na verdade, dele. Entende? Outra coisa, perdoe-se. Perdoe-se. Existem muitos casos a qual a pessoa ela foi ofendida e ainda fica se culpando, né? Então, isso acontece muito em matrimônio, né? Eu já
atendi diversos clientes, mulheres e tal, né, que o casamento quase foi desfeito, e eram situações realmente por parte do marido, mas elas se cuidavam, elas se culpavam, entende? Então, perdoe-se primeiro. Nesse processo, nesse autoenfrentamento, dentro do seu autoconhecimento, perdoe-se primeiro. Perdoe-se. Errar é natural. Se foi você que errou, é natural errar. O que não é normal é permanecer no erro e errar diversas vezes no mesmo erro. Entende? Então, mas perdoe-se. Conceda perdão. Peça perdão. E se você quiser saber, tenha um diário. Faça um diário. Eu tenho isso como ferramenta e eu faço. Na minha vida, o que no final de um dia deu certo, o que no final do dia não deu certo. E o não deu certo pode ser uma confusão, pode ser um desentendimento relacional. E aí, o que eu quero dizer aqui? Eu vou colocar um texto da Bíblia para embasar aquilo que eu vou falar. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Efésios 4, 26. E aqui eu falo, se você zerar todos os dias, ou no máximo no próximo dia, coisas médias e pequenas, eu estou falando zerar. Não deixa o sol se pôr sobre... Por quê? Porque a maioria das vezes são pequenas raposinhas que vão minando os relacionamentos, só que ao final do dia não são solucionados. E vai passando um dia, vai passando outro dia, vai passando outro dia, criando raiz do quê? De amargura, mágoa, ressentimento, rancor, ódio. Pode virar ódio. Então, assim, diariamente, prescrute o seu coração. Ou seja, examine-se para que uma coisa pequena ou média não vire aterrorizante. Tá fazendo sentido? Dá joinha. Então, o que acontece? Não existe saída. Você quer ser livre? Você quer ser livre? Então, simplesmente perdoe. Perdoe. Aqui de novo, vou para texto da Bíblia. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial, Deus, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, não existe saída. Por isso que se você libera o perdão, você é o responsável pela reaproximação. E isso acontece genuinamente, cara, muda o jogo da sua vida. Quem já passou por essa experiência e está aqui, sabe o que eu estou falando. Muda, fica leve, fica leve. E aí o que acontece? Simplesmente decida perdoar. Esse é a solução. Decidir perdoar, ser corajoso, ser corajosa. Ser verdadeiramente homem, ser verdadeiramente mulher e querer mudar o jogo da sua vida. Se autorresponsabilize e vá atrás da pessoa. Mário, mas quanto que eu tenho que perdoar? Se a pessoa fizer uma vez, 2 vezes, 3 vezes... Meu, eu te digo que é 70 vezes 7, 490 vezes. Ah, mas que base que é essa? É bíblica também. Entende? E aqui eu vou falar para você. Muitos de nós, se você trouxer a sua memória, muitos de nós temos mágoa de pai e de mãe. E eu quero dizer o seguinte, se você quiser ter dias prolongados nessa terra, você tem que perdoar, entender, porque eles também sofreram na mão dos seus avós. Eles também sofreram. E talvez eles são assim por conta disso. Se você tem mágoa e você já perdeu o seu pai, depois, se fizer sentido para você,
Se fizer sentido para você, me chama aqui no direct que eu te mando uma ferramenta, a gente pode até conversar sobre isso, tá? Porque é possível sim você liberar perdão mesmo sem eles estarem presentes, tá? Qualquer tipo de pessoa. E para finalizar, aqui ó, a Jéssica. Minha mãe sempre fala essa passagem, perdoe 70 vezes 7. Justamente. É praticar isso. Muitos de nós, muitos de vocês interagiram aqui, falaram coisas assertivas. Ou seja, o assunto, ele está dentro de nós. Porém, é difícil praticar isso. Uma palavra torta, você já quer voar no cangote da pessoa. Não é? E nesses tempos ainda mais, né, de conflitos políticos, de ideologias de defesa, né, uns atacando, tem Covid, não sei o que, não sei o que lá. Isso se aflora. E a agressividade, a impaciência, a intolerância, ela tem se agravado. Quando alguém discorda de mim, eu já vou igual um leão para cima da pessoa. Será que precisa ser assim? Tão pesado? Entende? E aqui eu quero deixar, quem não faz parte do grupo Level Up, vai no link da bio, primeiro botão cai para dentro, Level Up, tá? Eu vou colocar isso aqui. E eu já te desafio, independente se você está no projeto ou não, são conteúdos gratuitos, tá? Essa live faz parte desse projeto. Eu quero que você... É forte, hein? É forte. Eu quero ver se você é corajoso, corajosa, se você mesmo tem sangue no olho, né? Eu quero que você faça o seguinte: ligue ou vá ao encontro de uma pessoa a qual você necessita pedir perdão e peça. Primeira tarefa. Segunda tarefa dessa live: faça o mesmo com quem te magoou. Converse com essa pessoa. Chama ela para perto. Perdoe-a e reate o relacionamento. Isso aqui é para corajoso. Isso aqui é para quem quer realmente mudar os resultados. Isso aqui é para quem quer ser livre. Tô te dando a chave do cadeado que tem prendido muitas coisas na sua vida. Muitas coisas. Perdoe. Simplesmente decida perdoar. Vou repetir as tarefas. Liga para alguém. Liga para alguém que você precisa pedir perdão. Vá ao encontro dessa pessoa. E peça. Peça perdão. Peça perdão. Reate. E aqui, depois, volte nas lives. A gente está fazendo lives toda quarta-feira às 21h17. Eu quero ver o teu testemunho aqui. O quão você ficou mais aliviado e o quão as coisas começaram a fluir dentro da sua vida. Só pelo simples fato de que você está colocando nessa decisão não somente perdoar, mas amar primeiramente a sua vida e a vida daquela outra pessoa. Porque quem fica livre verdadeiramente é você. Tá? Faça o mesmo também com uma pessoa a qual você magoou. Não precisa ser alguma coisa, eu magoei. Não. Você precisa se acertar com alguém e foi você que fez a besteira, então faça. Uma ligação, né? Se é muito longe, ou marca com a pessoa e depois me conta aqui. Tenho certeza, isso vai ser libertador. Seus resultados, suas dores de cabeça, sua ansiedade, muitas das vezes você nem sabe e é causado por isso. Entende? Então, ser livre. Para ser livre, perdoe. Volte à essência. Volte ao amor. Quando você perdoa, você se ama. Você se amando, é fácil amar os outros. Entende? Baixa autoestima. Quando você perdoa, você está se amando. Faz sentido? Dá joinha aí. Gente, tá? Daqui a pouco o Instagram tá falando aqui para encerrar. Eu quero saber de vocês, fez sentido? Dá joinha.
né? Esse conteúdo aqui, ele vai ficar salvo aqui no meu Instagram. Eu tenho feito algumas edições e também colocado no meu canal do YouTube. Eu recomendo também que vocês assistem lá no YouTube as lives desse projeto que antecederam, tá? Mário, como é que eu acesso seu canal? Como é que eu tenho? Vai tudo no link da bio. Ele vai abrir um menu e vai estar lá, YouTube. Você clica lá, já vai para o meu canal. E se inscreva e tem muito conteúdo já lá. E é parte dessas lives. Então assim, eu recomendo inclusive, você que não faz parte ainda do projeto Level Up, clica no botão, cai para dentro. Você vai acabar recebendo todos esses avisos, os conteúdos e tal, mas por enquanto eu estou deixando salvo lá no YouTube, né? Talvez depois eu mude de plataforma, tá? Então corre lá, porque todos os conteúdos dessas lives já são, tem 5 já publicadas, eu vou publicar, tem mais umas 5 para publicar. Tá? Você acompanha de lá aquilo que você talvez tenha perdido, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você. Aplique isso e não simplesmente fique nas minhas palavras. Pratique isso e veja os resultados. Mas não adianta ser de boca, tá? Tem que ser sincero e livre. Qual que vai ser o teste? Você simplesmente lembrou da mágoa, lembrou daquilo que você passou, tá sentindo dor? Opa, não tá 100% resolvido. Ah não, Mário, eu lembro do acontecido, cara, mas sem dor, falo agora, antes eu não falava, agora eu falo com naturalidade, tá bom? Que Deus te abençoe e bora perdoar, bora ser livre. Beijo, forte abraço pra vocês. Fui.